Salve, salve galerinha do canal. Mais uma videoaula aí pra vocês. Eu vim trazer um pouco mais de conteúdo aí, de estudo aí pra vocês. E hoje eu vou falar sobre pernas, reversões majoritárias e reversões minoritárias. E bem, galera, como funciona a análise de pernas na metodologia do Hall? A gente tem movimentos de impulsão e correção, movimentos subindo e descendo em todo o período que tá o pregão, que existe o pregão do mercado. E bem, como a gente pode identificar uma força de um movimento ou identificar que movimento foi mais forte comparado a outro movimento? A gente tem aqui uma pequena tendência de queda aqui, que foi um pouco vertical, mas não tão vertical. E bem, como a gente analisa pernas, galera? Quando a gente tem um movimento de baixa, exemplo aqui nessa queda, a gente tem esse movimento aqui de queda. A gente pode chamar esse movimento, que é uma impulsão de queda, ou a gente também pode chamar de correção. Como assim impulsão ou correção? Quando a gente tem um impulso, exemplo, quando a gente tem uma tendência de alta, na tendência de alta a gente vai ter impulsos de alta e correções vão ser correções de baixa. Quando a gente tem uma tendência de queda, a gente fala que a gente teve um impulso de queda e uma correção de alta. Voltando, numa tendência de alta a gente fala impulsos de compra e correções na venda. Numa tendência de baixa a gente fala impulsos de venda e correções de compra. E como a gente compara pernas, a gente teve aqui uma perna, o conjunto de barras de continuidade daquele devido movimento, por assim dizer, forma o padrão de perna na metodologia dual. A gente tem aqui esse impulso de venda e após esse impulso a gente teve uma correção. Quando a gente tem um impulso e uma correção, a gente pode dizer que aquilo foi uma perna, que aquilo já foi uma perna. Após a correção, a gente pode dizer que a gente teve uma segunda perna. Exemplo, galera, eu vou mostrar aqui para vocês aqui. A gente teve aqui uma correção, a gente teve aqui uma perna, depois dessa correção a gente teve duas pernas, e após essa outra correção a gente teve três pernas. A gente teve aqui esse impulso de queda, esse impulso na venda, e a primeira correção de alta que a gente teve, que foi a partir dessa barra aqui. Deixa eu dar um pouco mais de zoom para vocês verem. A gente teve aqui esse primeiro movimento de queda, depois de um impulso de alta em uma lateralidade, o mercado ele teve um rompimento, que é mais um dos padrões e que a gente estuda aí na metodologia do Hall. Mas aí quem estuda Price Action, aí que estuda mercado financeiro, sabe bem o que é um rompimento. E bem, nesse rompimento, a partir desse rompimento, que também foi uma perna, depois dele a gente teve um H1 aqui, eu mostrei aí, não trouxe ainda aí a aula de H1 para vocês, mas eu vou trazer logo em breve aí uma aula para vocês aí de como funciona a contagem de barras aí na metodologia do Hall também. E a gente teve aqui, galera, uma perna, correção.
Depois, a partir da primeira correção que a gente tem de um movimento, finaliza uma perna. Quando a gente tem outra tentativa de retomada, a gente pode contar como segunda perna. E nesse movimento a gente teve 4 pernas de queda. A gente teve aqui uma perna, correção, 2 pernas, correção, 3 pernas, correção, 4 pernas. Ou a gente pode dizer também que foi 5 pernas por essa próxima aqui. Ou 6 pernas, a gente pode dizer também, galera. Mas a gente fala pernas, a gente conta pernas quando a gente tem uma continuidade, quando a gente tem um volume maior naquele devido movimento. Quando a gente tem apenas uma barra, a gente pode dizer apenas que foi uma correção, um pullback. Ou pode contar também como pernas. Mas aqui a gente conta pernas na metodologia dual para a gente determinar pressão. O que é pressão? Pressão é mais outra ferramenta que a gente usa aí para analisar e ver quem está tomando conta do movimento do mercado, do preço ali atualmente, se são os compradores ou se são os vendedores. E como a gente analisa a pressão, galera? A gente vê pressão com mais barras de baixa comparando barras de lateralidade. A gente vê pressão comparando barras de lateralidade versus barras de tendência, continuidade das barras. Se as barras estão andando verticalmente ou se estão andando horizontalmente, quantas barras a gente tem para o lado que a gente está pensando em operar. Se a gente está pensando em operar na venda, a gente vê quantas barras tem na venda, se a quantidade de barras de venda estão aumentando ou se a quantidade de compra está aumentando. Se a quantidade de vendas de barras de venda estiver aumentando, então a pressão está na venda. Quando a gente tem também, a gente óbvio vai ter correções, vai ter barras de alta, mas aí a gente conta mais a quantidade que está vencendo ali naquele devido período do tempo do mercado. E como vocês podem ver aqui, depois dessa perna aqui de alta, a gente teve aqui uma, aí a gente teve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pernas de venda. De alta a gente teve uma, 2, 3, 4, 5, 6. Então vocês podem ver aí que a gente teve 8 pernas de venda comparado a 6 pernas de compra. Então nitidamente a pressão aqui é de compra. E como vocês podem ver daqui, a gente pode traçar uma linha de tendência de queda e a gente vê que o mercado ele caiu. Depois ele fez uma reversão majoritária aqui, reverteu a tendência, reverteu o movimento e formou uma tendência de alta. E bem, galera, como vocês podem ver aqui, a gente mais uma vez tem uma correção, 2, correção 3, correção 4, correção 5 pernas aqui. E por que a gente identifica pernas, galera? Ou por que a gente conta pernas? Mais uma vez, a gente conta para determinar a força dos investidores no mercado. Quem está tendo mais força no mercado? Quem está colocando o mercado para cima? Ou quem está colocando o mercado para baixo? Quem está tendo mais força? Quem está tendo mais predominância no mercado? Óbvio, desculpa aí, galera. A gente sabe que quando o mercado sobe, quem está fazendo ele subir é os compradores. Quando ele desce, quem está fazendo ele descer é os vendedores. Mas ainda assim vocês entenderam o que eu quis dizer. E bem, quando a gente pensa em tendência de alta, a gente conta a impulsão, a força daquele movimento. A partir das primeiras barras, a partir do primeiro conjunto de barras que a gente tem, a primeira correção que a gente tiver, a gente pode contar uma perna. Ali finaliza outra perna. Outra coisa, galera, que eu esqueci de mencionar para vocês é que a gente tem duas formas de analisar o mercado, na visão micro e na visão macro.
A visão micro é quando a gente analisa micro padrões, padrões pequenos, óbvio. A visão macro é quando a gente analisa padrões grandes. E se a gente estivesse analisando aqui o mercado com a visão macro, a gente diria que isso aqui foi uma perna de queda, isso aqui em si foi apenas uma perna de queda. E se vocês forem olhar em tempos gráficos maiores, isso aqui foi um movimento só ou dois movimentos. A gente teve um movimento para baixo com força, uma correção um pouco lateral e a continuidade desse movimento. Mas eu não vou mostrar aqui para vocês em tempos gráficos maiores, porque eu vou me perder aqui na movimentação dos preços. E bem, galera, voltando. Quando a gente tem um movimento, como a gente pode contar assim também? A gente pode contar por barras grandes, pernas, por barras grandes, ou por um conjunto de barras pequenas, mas que ainda assim tenham predominado aquele curto período de tempo do mercado. Exemplo aqui, como vocês podem ver aqui, a gente tem uma mistura de barras de lateralidade com barras de tendência, mas ainda assim, apesar de a gente ter tido barras de lateralidade aqui, a gente teve a força do movimento, o mercado ele subiu aqui. E bem, aqui eu mostrei para vocês aqui pernas de queda. Pernas de queda. Agora eu vou mostrar para vocês pernas de alta. E a gente tem aqui, galera, uma reversão. E bem, quando a gente tem uma impulsão, a partir da primeira correção, a gente conta a primeira perna. Então a gente teve aqui impulsão, correção, primeira perna. Aí a tentativa de retomada vem. Vou botar aqui para vocês o número. Primeira perna. Aqui, galera. A tentativa de retomada vem. Segunda perna. Porque o que é retomada? É quando a gente tem uma correção, mas ainda assim o lado que está fazendo a tendência seguir, no caso aqui é os compradores, o mercado vai subir, subiu aqui. Então aqui o lado que fez o mercado subir foram os compradores. Então a partir dessa primeira correção a gente conta a primeira perna de alta. E agora a tentativa de retomada, a segunda perna. E depois novamente um pullback, uma correção. Então a gente conta a terceira retomada do mercado como terceira perna. E aqui, galera, a gente teve uma perna bem maior. E mais uma vez, voltando a falar sobre análise micro e análise macro, a gente analisa micro padrões e também analisa macro padrões, no caso padrões grandes e padrões pequenos. E se eu for explicar para vocês aqui que tipo de perna é essa aqui, eu posso dizer que a gente pode analisar com as duas versões de leitura. Aqui a gente pode se dizer que aqui esse movimento de impulsão foi a terceira perna, como a gente pode dizer que esse movimento de impulsão foram várias pernas divididas, como vocês podem ver aqui a gente teve perna 1 correção, perna 2 correção, e a gente pode dizer que esse movimento aqui foi a terceira perna. Exemplo, só para ilustrar aqui, vou dar um exemplo para vocês aqui só para ilustrar. Como também a gente pode dizer que essa perna aqui foi terceira perna, correção, quarta perna, correção, quinta perna, correção, sexta perna, correção, sétima perna. Ela foi uma terceira perna na visão macro e foram 7 pernas na visão micro. Mas vocês não precisam aí, galera, vocês não precisam aí se esforçar assim para ver, para identificar. Isso é só para vocês ter uma base, na hora de analisar o mercado. Vocês não precisam contar a parte depois que teve uma correção bem pequenininha, vocês dizem: "Ah, foi uma terceira perna", porque a gente pode ter aí várias correções em apenas um movimento. Então a gente pode se dizer que a gente vai contar 10 pernas ou 20 ou 30 pernas em um movimento só, onde a gente poderia contar 5 pernas, 6 pernas, porque a gente
pode pegar os padrões maiores e ter eles como pernas, como vocês podem ver aqui, ó. A gente pode dizer aqui que essa queda aqui foi uma correção, duas correção, três correção, 4 correção, 5 correção, 6 correção, 7 correção. E como vocês podem ver, a gente vai contar milhares de pernas. Isso significa o que, galera? Pressão. E aqui, qual é a pressão aqui? A pressão aqui é dos vendedores, como vocês podem ver aqui. Como a gente pode dizer que esse movimento aqui todo ele foi apenas uma perna de queda. A gente teve correções, mas isso aqui na visão macro foi uma perna só de queda, que pegou de um ponto do mercado e levou até outro certo ponto bem longe. E aqui ele começou andando um pouco vertical, depois foi lateralizando um pouco mais até que virou uma lateralidade, como vocês podem ver aqui. E bem, agora eu vou mostrar para vocês o que são correções minoritárias e correções majoritárias. Correções minoritárias, galera, já está dizendo tudo. São correções pequenas, correções que não foram tão profundas comparado ao movimento de impulsão que a gente teve. Correções majoritárias foram correções que foram profundas, foram correções que corrigiram 50% daquele movimento ou até ele todo, ou corrigiu ele todo e ultrapassou ele e formou uma nova tendência, uma tendência contrária. No caso aqui, a gente teve aqui um movimento, uma impulsão de alta, e a gente teve aqui uma correção minoritária. A gente teve aqui um movimento de baixa e uma correção minoritária. Como a gente pode dizer que foram correções minoritárias, galera? Quando as barras são pequenas ou quando as barras corrigem apenas 2 ou 1/3 do movimento. E bem, como assim 2 ou 1/3? A gente analisa os padrões de pernas com correções e bem, galera, como vocês podem ver, a diferença aqui em correções minoritárias, ela corrige pouco, raso, e muitas vezes são correções laterais. Ah, como assim laterais? Vocês podem ver aqui, vou tentar achar aqui um padrão para vocês aqui. Laterais. Aqui, galera, achei. Vocês podem ver aqui, a gente teve um movimento de impulsão e a gente teve uma correção minoritária. A gente teve outras tentativas de retomada na tendência e essa correção minoritária, ela levou em um curto período de tempo a um mercado lateral. Depois foi voltando a ser um mercado de tendência, como vocês podem ver. E bem, galera, em tendências, em correções rasas, quando a gente tem um movimento ou uma tendência, a gente vem a ter uma correção rasa, lembrando que ela só serve para quem, como tentativa de reverter aquele movimento, mas ela a maioria das vezes falha e a probabilidade da retomada da tendência é maior do que da reversão, da correção reverter aquele movimento e a gente vinha a ter uma tendência contrária, no caso que é a famosa reversão majoritária. Vou mostrar para vocês aqui. A gente vinha de uma tendência de alta. Vocês podem ver aqui um canal de alta, o mercado está subindo. Chegou aqui, ele teve uma correção majoritária, como vocês podem ver, ela foi profunda, suficientemente para se ganhar uma operação. Se a gente tivesse entrado aqui nessa barra, a gente ia ter uma operação até aqui, ó. Projetava o alvo, olhava a probabilidade, projetava o alvo, definia o stop, definia o alvo e aqui a gente obteve lucro.
Depois a gente teve outra correção e aí foi um movimento lateral em um curto período de tempo. E logo em seguida, outra correção que se tornou uma reversão majoritária de tendência, galera. E aqui mais uma vez a gente tem aqui uma correção. E correções rasas, galera, é assim que a gente lê. É uma correção, é um movimento que ele foi raso. Naquele movimento de alta, naquele movimento de queda, ele foi raso, pequeno, suficiente, não dá pra gente obter lucro. E se dá, e se a gente tentar, não vai ser algo que vá valer a pena, como vocês podem ver. Não é algo que vale a pena. A gente vai ter um lucro muito pequeno comparado ao nosso risco, então não é algo que vale a pena. E correções majoritárias são padrões em que a gente pode obter lucro, em que a gente pode, são padrões que às vezes revertem a tendência que a gente vinha tido atualmente. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Achei, galera. A gente tinha aqui uma tendência de alta, depois o mercado lateralizou e a gente teve a primeira correção majoritária e depois outra correção majoritária. A gente teve aqui uma correção majoritária que levou uma tendência de queda. Depois a gente chegou aqui e teve outra correção majoritária na alta, que logo em seguida falhou, mas ainda assim, entrou aqui, quem entrou aqui nesse ponto, até que obteve lucro. E a gente teve uma barra de reversão, uma L1 e a retomada da tendência de queda e a continuidade. Como vocês podem ver, o mercado continuou caindo. Caiu. E aqui ele reverteu. Mas é isso aí, galera. Essa é a diferença de correções majoritárias para minoritária. Mais uma vez, correções minoritárias são aquelas correções que, como vocês podem ver, a gente tem uma tendência de alta aqui. E as correções que teve foram pequenas, não foram profundas comparada a outras correções. Essa correção aqui não foi grande comparada a essa, comparada a outras. Vocês podem ver, comparada a essa. Deu para obter lucro? Não deu, galera. Aqui a gente arriscou e perdeu, porque se a gente tentou aqui acreditando que o mercado ele ia reverter ou ele ia corrigir profundo, aqui a gente quebrou a cara, porque o mercado ele apenas corrigiu. Depois a gente teve uma barra de retomada e a continuidade da tendência, diferentemente de uma reversão majoritária, de uma correção majoritária, que a gente chama de reversão a partir do momento que aquele movimento ele tem continuidade e reverte completamente uma tendência, como vocês podem ver aqui. Vinha de uma tendência, depois lateralizou por um curto período de tempo. A gente teve uma barra de reversão, que também uma barra de reversão e uma barra de sinal. E aqui a gente tem uma barra de entrada e logo em seguida a continuidade da tendência com uma super barra de tendência aqui, galera, que até teve uma sombra aqui na ponta inferior, mas ainda assim foi uma barra de tendência, então ela tem muita significativa aí no cenário gráfico. E logo em seguida a gente teve uma correção minoritária. E bem, galera, como a gente define se foram correções majoritárias ou se foram correções minoritárias? A gente define medindo o tamanho do movimento que a gente teve. A gente pega do topo do movimento até a mínima do movimento, a gente pega do topo do movimento e mede até onde a correção ela pôde chegar em relação a preencher aquele movimento. Como vocês podem ver aqui, a gente tanto pode medir até o corpo da barra que chegou até em um certo ponto, ou a gente pode também medir como a sombra. E como vocês podem ver, esse movimento de queda ele foi até aqui, até essa barra aqui. A gente teve 1, 2, 3, que foi uma barra de correção, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras, que formou uma perna de tendência de queda. E aqui a gente teve o que?
o movimento de 6 barras foi desse ponto até esse ponto. E ele foi corrigido até a terceira barra, a quarta barra de cima para baixo. 1, 2, 3, 4. Não, galera, desculpa, a quinta barra, a gente tem a barra de correção. 1, 2, 3, 4, 5. Como vocês podem ver aqui, foi até ela. Então, ele não corrigiu completamente, ou pelo menos metade desse movimento. Então, a gente pode chamar de reversão ou correção minoritária. Quando a gente tem uma correção que ela corrige 50% daquele movimento, ou ele por inteiro, a gente pode chamar de correção majoritária. Como vocês podem ver aqui, essa perna aqui de alta foi muito pequena comparada a essa perna de queda aqui. E se a gente for comparar qual foi a correção que essa perna teve, foi a correção dessa perna toda e até uma reversão. Mas se a gente for comparar dessa outra perna aqui, galera, ela corrigiu meio que 100% dessa outra perna. Meio não, ela corrigiu 100% e até um pouco mais. Como vocês podem ver aqui. Corrigiu um pouco mais. Corrigiu. Essa barra aqui, ela rompeu a mínima dessa outra barra. Rompeu aqui, a gente teve um rompimento. Mas não foi um rompimento bem sucedido. Foi um rompimento com falha. A gente teve um rompimento. Essa barra aqui foi uma barra de queda. Fechou como uma barra de lateralidade, mas antes dela ser uma barra de lateralidade, ela foi uma barra de tendência. Ela rompeu a mínima dessa barra aqui, falhou, retraiu e fechou como uma barra de lateralidade. E esse movimento de perna corrigiu por inteiro todo esse movimento aqui. Então a gente pode chamar de reversão ou correção majoritária. Correção majoritária. Se essa correção tivesse apenas sido assim, galera, vocês podem ver aqui duas barras, e depois a gente tivesse uma continuidade subindo, a gente chamaria de correção minoritária. E é mais ou menos esse conceito aí, galera, do que é correção minoritária e correção majoritária. E eu vou mostrar aqui para vocês aqui em um slide melhor, para vocês terem uma noção melhor aí de como funciona. E bem, galera, aqui a gente trouxe aí um slide para vocês aí, para vocês darem uma olhada e distinguirem aí o que são reversões majoritárias e minoritárias. Reversão minoritária de tendência: corrige pouco, raso, pequeno, apenas o suficiente para ganhar um scalp, e muitas vezes nem mesmo isso. E bem, galera, o que são scalps? Para quem conhece aí e para quem não conhece também, scalps é operações pequenas de alta probabilidade, curto período de tempo e pequenas, já está dizendo tudo. São movimentos pequenos são movimentos pequenos em curto período de tempo em que a gente tenta obter lucro, ou a gente obtém lucro. E reversões minoritárias, em reversões minoritárias a gente tenta isso, diferente de reversões majoritárias, onde a gente consegue ter ganhos maiores, ou a gente consegue pegar literalmente início de tendências contrárias. Como assim início de tendências contrárias? A gente tem aqui
uma tendência de alta, lateralizou e aqui a gente começou uma nova tendência. A gente pode chamar isso de uma correção majoritária e de uma nova tendência. Por ela ter sido forte, ela formou uma nova tendência e a gente poderia ter ganhado aqui uma operação de swing, que são operações, galera, mais longas aí no mercado, são operações mais demoradas aí. E é mais ou menos aqui, galera. Esses são os requisitos aí, vocês podem dar uma pausa aí no vídeo e ler aí melhor. E é isso aí, galera. E bem, galera, dando continuidade aqui, eu vou fazer uma operação aqui para vocês aqui, como eu sempre prometo aí no canal, fazer operações aí para vocês aí e mostrar para vocês como funciona aí, como um profissional trabalha no mercado aí durante o dia a dia. E bem, a partir daqui eu acredito que vocês não vão entender muito sobre o que eu tô querendo dizer, mas vocês podem procurar aí, tem várias aulas aí que eu já gravei, algumas aulas aí, várias aulas aí explicando como funciona a metodologia de ensino do HAL. Mais uma vez, eu vou dizer para vocês que vocês podem procurar aí o conteúdo do Hal Brooks aí na internet, que tem muita coisa grátis aí, de graça aí na internet, vocês podem procurar. Não só eu, como outros canais aí no YouTube ensinam aí a metodologia do Hal aí. E como eu sempre digo aqui, galera, a melhor metodologia de ensino ao Price Action é a do Hal Brooks, na minha opinião. Óbvio que tem outras metodologias aí muito boas, muito foda aí também, mas na minha opinião a melhor é a do Hal Brooks. E vocês podem aí, vocês vão entender o que eu tô falando a partir do momento que vocês buscarem estudarem aí e seguir aí o que ele ensina. E bem, galera, o Hal Brooks, como eu já mencionei outras vezes aqui no canal, ele tem uma legião de fãs que seguem os ensinamentos dele à risca. E sem mais delongas, vamos lá para a análise. E bem, o mercado aqui vem uma tendência de queda. A gente tem aqui uma linha de tendência aqui. A gente tem uma linha de canal embaixo. E do pregão anterior para esse pregão atual agora, a gente está tendo um rompimento Deixa eu tirar aqui o separador de período aqui, pra vocês verem melhor. Do pregão, galera, anterior para esse pregão, o mercado vem aí num ciclo de lateralidade, vocês podem ver. E atualmente a gente está tendo uma tendência aqui de queda. A gente também tem um padrão que a gente chama de wedge aqui, ele está logo abaixo. E essa barra agora está rompendo essa wedge, que é um padrão aí que a gente estuda na metodologia. O mercado vinha de um pregão lateral, vinha de uma lateralidade. Logo em seguida, ele teve um movimento de impulsão na queda e iniciou um rompimento, iniciou uma tendência de queda. E a gente está num ciclo aqui atualmente de canal amplo. E bem, como funciona o canal amplo, galera? A gente tem impulsões, movimentos de impulsão e correções um pouco mais profundas, correções um pouco mais que, como vocês podem ver aqui, elas afastam a linha de tendência e a linha de canal, se torna mais amplos. Como vocês podem ver, o canal fica um pouco mais amplo, diferente de canais estreitos que eu mostrei aí também aí nas minhas videoaulas. E bem, a gente tem aqui a wedge, que é um padrão que funciona da seguinte forma: quando a gente tem um toque
uma correção, um segundo toque, outra correção, um terceiro toque, significa que a probabilidade da tendência reverter aqui, e isso aqui é uma linha de canal, a probabilidade da tendência reverter do preço, buscar a linha de tendência antes de dar continuidade em seguir com a tendência, é bem maior. Eu não sei se vocês entenderam aí, galera, mas eu vou trazer outras aulas aí para vocês sobre outros padrões aí do mercado. E bem, continuando. Aqui ele vem de um canal de queda e agora ele está lateralizando. A gente tem aqui uma perna, uma correção minoritária, outra perna, outra correção minoritária e mais duas pernas de queda. E a gente tem aqui um fundo duplo, que é um padrão de reversão. E bem, galera, se o mercado está caindo, mais uma vez, o que eu falei nas outras aulas, não reme contra a maré, galera. Nunca tentem fazer, quem é iniciante, operações contra a tendência. Se o mercado está caindo, a gente segue pensando em operações de venda. Se a gente tiver de pensar em operações de compra, galera, o mercado tem aqui, ó, primeiramente que subir, corrigir essa perna aqui, ó. A gente tem essa perna aqui na visão macro aqui, essa pernona de queda aqui. O mercado ele tem que vir, corrigir os 50%, corrigir os 100% e reverter, galera, essa tendência. Ele tem que reverter, tem que passar dessa faixa aqui, ó, dos 100 e subir, subir, subir. Aí a gente começa a pensar em compra. Se ele tá caindo, voltando a leitura de pressão, que depois eu vou trazer uma aula aí para vocês aí de leitura de pressão também mais detalhadamente. Que lado predomina aqui atualmente no mercado? Quem vocês acham? Os compradores ou os vendedores? Tá nítido de que é os vendedores. Olha o tamanho das pernas de venda comparado às pernas de compra. As pernas de venda são bem maiores, galera. Então a gente vê que nitidamente a pressão aqui é de venda. Atualmente ele está fazendo uma lateralidade. Isso significa o quê? Significa que os investidores eles estão conformados com o preço equilibrou, o mercado equilibrou. E a gente teve uma correção, duas correção, três pernas agora de perna contra duas pernas, três pernas de venda, três pernas de queda contra duas pernas de compra. E a gente tem um padrão aqui de reversão, que é um fundo duplo. Ainda assim, galera, padrões no mercado não significam literalmente que o mercado ele vai fazer o que vocês querem. O mercado ele é neutro, a gente lê o contexto e vê a probabilidade daquela operação dar certo, define o alvo e o stop e aguarda o resultado. É assim que funciona, galera. É assim que os bancos, as grandes instituições trabalham. Não existe aquela configuração perfeita do mercado para vocês ganhar R$ 1 milhão aí em um mês, em 2 meses aí. Não existe isso, galera. Se isso existisse, ninguém teria outras profissões. Todo mundo ia ser trader, todo mundo ia operar nos mercados, todo mundo ia querer ganhar esse dinheiro aí nos mercados. O trade, galera, ele é difícil, ele exige tempo, dedicação, muito estudo, paciência, objetividade e muitos outros requisitos aí, galera. E voltando aqui, a gente tem aqui agora uma barra de reversão, que é outro padrão aí na metodologia dual. Essa daqui é um H1 e a continuidade dessa H1. Mas o que acontece? A continuidade que a gente está vendo aqui não teve força suficiente para corrigir essa perna que a gente viu aqui. Ela é um padrão de lateralidade, duas barras de padrão de lateralidade. Então significa, apesar desse padrão aqui de fundo duplo, a gente pode vir a ter uma correção aqui,
mas ela não vai ser, acredito eu, forte o suficiente. Lembrando, galera, que a gente não tem certeza nunca do que o mercado vai fazer. O que a gente pode fazer é apenas analisar o contexto passado e especular o que talvez ele possa vir a fazer no futuro. Não existe certeza. A gente trabalha nos mercados com especulação. A gente lê o contexto e define a probabilidade de que ele possa fazer um movimento ou um padrão antes dele vir fazer outro padrão contra o que a gente estava pensando. E bem, aqui a gente tem um fundo duplo e a gente está tendo agora duas barras de lateralidade. Possivelmente essa correção pode vir aqui corrigir essa perna aqui de queda, como também possa ser apenas uma correção minoritária e a gente vai ter barras de venda aqui dando continuidade a essa tendência de queda. E se eu ver barras de venda aqui, galera, eu vou vender. E bem, na visão macro aqui do mercado, que a gente também olha aí, galera, os tempos gráficos maiores para definir aí o que a gente vai fazer nos tempos gráficos menores. Lembrando, galera, na metodologia do RAW a gente nunca usa tempos de 1 minuto, são de 5 minutos para cima. Por quê? Porque o RAW, galera, ele explica que o cérebro, o nosso cérebro, ele tem dificuldade em analisar os mercados nesse período de tempo. Por quê? Porque as informações que nesse período de tempo correm são mais rápidas do que o nosso cérebro. Nosso cérebro ele pode ler, ele pode identificar. E bem, galera, o Hal Brooks aí, ele é médico, cirurgião e ele sabe bem do que ele está falando, né? Então vocês já tirem por aí. Vocês... Mas fica aí de cada um. Se quiserem aí operar tempos gráficos menores, fica aí. É de cada um. Só tô tendo aqui para vocês, repassando aqui que o mestre fala. E bem, aqui no 15 minutos a gente tem aqui um fundo duplo e apesar dessa tendência de queda, por a gente ter uma lateralidade, a gente possa vir a ter aqui uma correção e desse movimento de queda. Por quê? Porque é uma lateralidade, galera. Em lateralidades a gente tem equilíbrio dos preços, a gente tem um movimento forte para baixo, uma correção e reversão daquele mesmo movimento. Não existe gaps. A gente tem um movimento vácuo, que é tipo, o mercado é sugado de um ponto para outro e depois sugado desse ponto que ele veio para aquele mesmo ponto que ele estava. Isso aí é outro padrão que a gente estuda aí na metodologia do Hal Brooks, galera. E bem, galera, como eu expliquei para vocês aí em outras aulas, a gente tem aí, galera, um arsenal de ferramentas aí psicológicas para analisar todos os movimentos do mercado, galera. A gente analisa o contexto, define a probabilidade, estrutura a operação e espera o resultado. É assim que a gente vence nos mercados. O que essa galera vende aí para vocês são sonhos falsos que eles só fazem melhorar a vida deles, né, galera? Vocês aí gastam dinheiro suado de vocês, eu tiro por mim mesmo, que eu também já gastei muito dinheiro com esses caras aí. E é isso, mas aqui, como eu já achei algo que funciona, tô aqui passando e repassando para vocês aqui o que funciona nos mercados.
E bem, galera, a gente teve aqui duas barras de lateralidade. Até agora a gente está tendo a lateralidade. A gente nem teve a continuidade que a gente esperava da tendência e nem teve a reversão. Apesar de que agora a barra 54 está se tornando meio que uma barra de tendência. Ainda assim é uma barra de lateralidade por conta dessa sombra, e o corpo dela está igualável à sombra. E aqui, galera, eu não vou, talvez eu possa comprar, por quê? Porque a gente tá baixo aqui numa lateralidade, mas ainda assim é um ciclo lateral atrelado a um ciclo de tendência de queda. E bem, galera, a gente vinha de um canal amplo e o mercado veio a ter correções profundas, continuidade, e agora ele literalmente ficou fraco. A gente está aqui na fase fraca da tendência. E quando a gente chega nessa fase, é provável que o mercado ele não só perca força, como literalmente fique equilibrado para ambos os lados, mas ainda assim é uma tendência de queda. Por quê? Porque o mercado ele está se permantendo, os preços estão se permanecendo, as barras abaixo da média móvel. Vocês podem ver aqui, isso aqui é a média móvel. É outro indicador que a gente usa aqui no 15 minutos. Ele está se permanecendo abaixo da média móvel no 30. No 30 ele está rompendo a média móvel. Ainda assim, ele está fazendo um rompimento da média móvel, mas como vocês podem ver aqui, ele já teve uma tentativa de rompimento que falhou, outra, e essa daqui pode ser mais uma, mas a gente vai aguardar ainda. No 15 minutos e no 5 minutos, ainda assim é uma tendência de queda. E como vocês podem ver, a barra 54 falhou e agora a gente está tendo um L1 ou pullback. Um L1, que é uma tentativa de retomada. E bem, galera, a probabilidade da retomada da tendência é maior comparado à probabilidade de correção ou de reversão. Então a gente pode pensar em entrar nessa operação, mas eu só vou entrar nessa operação se a barra ela vier abaixo da mínima dessas outras barras aqui. Se a barra ela vier abaixo dessa mínima aqui. Por quê? Porque a nossa probabilidade aumenta, galera. Porque aqui a gente tem vantagem. Outra coisa aí, galera, que a gente usa na metodologia do Hall é o termo vantagem. Não só o termo probabilidade, como o termo vantagem. Probabilidade é uma ferramenta que aumenta, que meio que define o potencial de ganho que a gente pode vir a ter naquela operação. E vantagem é o que amplia esse potencial. É como se vocês fossem aí um marombado usando bomba. Não sei se vocês me entenderam aí, mas é como se vocês fossem um marombado aí usando bomba. E é isso, galera. E aqui a gente tá tendo um L1 e a retomada da tendência. E se essa barra vir abaixo da mínima da 54, eu entro. Por quê? Porque ela vai ser uma barra de tendência, mostrando força e continuidade daquela tendência. E porque essa correção que a gente teve, ela foi minoritária. Ela corrigiu um terço, apenas um terço dessa perna de queda. Foi bem pequena, como vocês podem ver aí. E a gente tem aqui, faltam 2 minutos para essa barra fechar. Eu vou fazer uma operação aqui para vocês, vou mostrar para vocês aqui como funciona aqui. E a gente está tendo aqui uma tendência de queda, agora o mercado está um pouco mais equilibrado. Ainda assim, isso aqui pode ser isso pode ser não, isso é um triângulo expandido, galera. Outro padrão aí da metodologia do Hall aí. A gente tem aqui um triângulo expandido. Mas bem, galera, a gente usa muitas coisas na metodologia do Hall. Então eu vou descartar aqui esse padrão gráfico que eu encontrei, porque se eu for colocar... São tantas coisas que a gente usa que se a gente for usar tudo ou for buscar ver tudo,
que a gente tá vendo ali no mercado, a gente se confunde, a gente não precisa ver tudo. O que a gente precisa é de clareza, a gente precisa ver o que mais vai ser eficiente para a gente ali naquela hora. A gente precisa ver que para a gente ali, na nossa visão, vai dar mais certo, vai dar melhor. A gente vai poder ter uma operação positiva ali no final do dia. A gente não precisa procurar todas as informações. E muitas vezes, quando vocês continuarem a estudar a metodologia do HAL, quando vocês ficarem craque aí na análise, vocês vão ver muitas coisas ao mesmo tempo. Vocês vão entender o que eu quero falar. E voltando, galera, para quem aí deseja estudar aí, para quem deseja aí ser trader, para quem deseja, exige tempo, dedicação, muito estudo, uma um, uma dedicação aí contínua. Se vocês quiserem aí chegar a um certo nível de leitura gráfica, aí vocês têm que estudar todos os dias aí. E com o decorrer do tempo, vocês vão ganhando experiência, vão se tornando mais habilidosos aí no que vocês fazem. E bem, galera, mais uma vez essa barra aqui, a gente está aqui no período de lateralidade estreita, que é outro padrão aí. Vocês podem ver aqui, a gente não tem tantos, a gente não tem um movimento claro do preço. O preço ele não sobe com força ou não desce com força, ele se permanece curto e pequeno. A gente teve aqui outra correção de alta e outra correção de baixa, foram mesmo quase que na mesma faixa dos preços. Aí vocês podem ver do 1.670 a aproximadamente o 1.600 e 714, 715, como vocês podem ver aqui andando aqui. O que você quer dizer? Isso aqui, ó, galera, dessa faixa de preço para essa faixa aqui. No livro do Hal Brooks aí, que a gente vê aí o Hal Brooks Ranges, ele fala sobre faixas de preço e lateralidade. E a gente teve aqui agora, estou pensando aqui mais em operações de venda. Ainda assim a gente não teve até agora movimentos significativos de continuidade. A gente está tendo aí correções, a gente está tendo uma correção aí minoritária que, como vocês podem ver aí, está bastante lateral aí. E o mercado ele não dá continuidade subindo, ele não tem um movimento de correção de alta forte, no caso uma correção majoritária. E lembrando, galera, que em tendências a probabilidade do mercado continuar na direção da tendência é maior do que dele reverter. A gente tem aí reversões de tendência, existe sim reversões na tendência, mas isso é uma probabilidade pequena comparado a ele continuar. Vocês podem ver aqui, a gente tem aqui uma tendência de alta e uma reversão dessa tendência, que é o famoso magneto, galera, que é outro padrão que o Raul ensina aí, que a gente tem. O que é um magneto? O magneto é quando o preço ele vem, toca, e quando a barra vem, o mercado vem, passa por um determinado faixa de preço, busca outro ponto e volta naquele mesmo ponto, galera. Vocês podem ver aqui, ó, o mercado ele veio caindo, tocou aqui num suporte, e aqui a gente pode dizer que foi um fundo duplo macro. Tocou aqui no suporte, reverteu, formou uma tendência de alta, tocou na resistência lá em cima, reverteu e veio abaixo novamente a tocar no suporte. Depois eu vou explicar para vocês melhor aí o que é. E agora a gente teve a barra que a gente queria aqui, galera. Depois eu vou explicar melhor para vocês aí o que é um magneto. E agora a gente teve aqui a barra que a gente queria, que foi a barra de tendência, mas ela não veio a romper nenhuma dessas outras mínimas aqui.
Então ela não está sendo uma barra tão forte. Ainda assim ela é uma barra de força e de tendência. Não é bem a barra que a gente quer até agora, mas falta 1 minuto e 20 segundos para ela fechar. Mas ainda assim ela está sendo bastante forte comparada às outras barras anteriores. E ela está mostrando a continuidade que a gente quer da tendência. E bem, galera, por que eu não entrei na operação ainda? Porque para mim a operação ela não se desenvolveu do jeito que eu queria. E a gente teve aqui uma correção minoritária, como vocês podem ver. A gente vê que a pressão aqui é nitidamente de venda. A gente tem gaps. O que são gaps, galera? Gaps são padrões que determinam força daquele devido movimento. Depois eu vou trazer uma aula de gaps aí para vocês se familiarizar melhor aí. As correções que a gente teve não tiveram força suficiente para preencher os gaps que o movimento de queda e os movimentos de queda deixaram, as pernas de queda deixaram. E os gaps ficaram negativos e a gente viu a continuidade da tendência. Esses aqui são gaps. Em outra aula eu vou trazer para vocês aí gaps. A gente também está vendo aqui pontos de inflexão. Pontos de inflexão é um ponto, é quando a gente tem um movimento. Quanto mais forte um movimento, mais significativo o seu ponto de inflexão. A gente teve aqui uma impulsão de queda, chegou aqui em um micro suporte, ele reverteu. Na metodologia do RAW aí, galera, a gente chama esse de ponto de inflexão. Como vocês podem ver, é como se fosse um ping-pong. Exemplo, a gente bate a bola vem, aquele jogo. Eu esqueci o nome do jogo, é um jogo aí que é tipo ping-pong mesmo. Dos jogos antigos aí, dos videogames antigos aí. A gente bate a bola daqui, a bola vem, quica na barrinha e faz o que? Se flexiona para o lado oposto. A gente chama isso de ponto de inflexão. E aqui a gente tem outro ponto de inflexão, galera. Novamente, outro ponto de inflexão. Aqui. E como vocês podem ver aí, galera, isso é uma forma muito foda que o HAL criou. Uma metodologia muito foda para raciocinar aí análise gráfica. E bem, galera, até agora a operação que eu queria, ela não se desenvolveu do jeito que eu esperava. E a gente tá tendo aí comportamento lateral, apenas comportamento lateral dos preços. O mercado apenas se movimentando lateral aí. Uma correção majoritária. Uma correção majoritária aqui, mas não foi tão forte e profunda. E agora uma correção minoritária. Lembrando, galera, que assim, observação, quando o mercado entra em lateralidade, ele fica com 50% de probabilidade de reverter para ambos os lados, tanto para compra quanto para venda. Quando o mercado se torna lateral, tanto ele pode subir quanto ele pode descer. E até agora a gente teve uma perna de alta e uma perna de venda. Um movimento subindo e um movimento descendo. Dois movimentos corrigindo um ao outro. E barras de lateralidade. Vocês podem ver aí. A gente tem aqui a barra 54, uma barra com corpo grande, mas a sombra dela foi também igualável ao corpo. Então a gente pode chamar de barra lateral, porque ela também se encontra aqui num ciclo lateral, como vocês podem ver. O mercado ele não está andando para
não tá buscando movimentos verticais, ele tá andando aí, comportamento horizontais. Vocês podem ver aqui. Vertical, horizontal, diagonal. Lembrando, galera, que um canal amplo ele é um ciclo em que ele meio que anda diagonalmente. Um canal estreito, que eu dei uma aula de ciclo aí para vocês aí depois vocês verem, ele é um ele é um ele é um padrão que anda um pouco mais vertical. Vocês podem ver aqui um canal estreito. Uma lateralidade é um padrão que anda horizontalmente, galera, aqui. E um rompimento é um padrão que anda 100% verticalmente. Aqui, um rompimento. Canal estreito também, meio que anda 100% verticalmente, mas apesar da correção minoritária que a gente tem, ele se torna vertical. Dependendo da correção, ele se torna um pouco diagonal, mas a gente ainda pode dizer que é um padrão que anda verticalmente. Isso é só uma observaçãozinha aí. E bem, galera, a operação ela não se desenvolveu aqui do jeito que eu queria. E eu vou deixando a videoaula por aqui. E vou buscar trazer mais videoaulas aí para vocês. E valeu, falou.